Abre a sua Bíblia em João capítulo 20 e vou estar iniciando aqui a leitura. Pelo jeito deve estar tudo ok aí, né? Evangelho de João capítulo 20, vou ler do verso 11. A partir do verso 11. Está escrito assim na minha Bíblia. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei aonde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou Jesus: mulher, por que choras? E a quem procuras? Somente até aqui, irmãos. Uma palavra que chamou minha atenção hoje à tarde, porque duas perguntas para a mesma pessoa. Todos nós conhecemos essa passagem, fala a respeito da morte de Jesus, e aqui está falando a respeito da aparição de Jesus a Maria Madalena. Maria Madalena tinha permanecido ali na porta do túmulo chorando, pois dentro do seu coração havia uma mágoa, havia uma tristeza, porque ela perdeu o seu líder, ela perdeu o seu mentor, ela perdeu uma pessoa que influenciava ela a servir o reino de Deus. E nesse exato momento, entretanto, ela aparece ali e permanece ali na entrada do túmulo chorando. E quando de repente ela se abaixa e olha para dentro do túmulo e ela se depara com dois anjos. Olha que experiência linda! Se depara com dois anjos. Só que o choro dela era grande, a tristeza dela era terrível, ao ponto de ela não ficar alegre por causa daqueles anjos. E ao ponto de o anjo perguntar para Maria: por que choras? Uma pessoa que está chorando recebe uma pergunta como essa: por que choras? Eu fico imaginando a mente de Maria. Por que choras? Que pergunta é essa? Porque algo em mim não está bem. Tem algo em mim que está queimando meu coração, está entristecendo a mim. E eu não consigo. Eu estou descontrolada porque eu perdi a pessoa que eu amava. Jesus, ele era o meu mentor. Jesus, ele era o meu líder, eu amava. E ela está triste. Interessante que a palavra de Deus diz então que quando o anjo perguntou para aquela mulher dizendo: por que tu choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde me puseram. A mente de Maria Madalena está presa à perca. Dentro dela está dizendo que foi roubado, que alguém roubou a pessoa que ela amava, a pessoa que ela seguia, a pessoa que ela dedicava ali, a pessoa que ela servia com tanto carinho. Meu Deus, isso é muito forte. E eu quero começar dizendo a respeito do choro. Por que eu coloquei esse tema? Por que choras? Porque é o tema central.
Eu não quero ficar preso à história, mas sim, não quero ficar preso ao logo, que é a palavra escrita, mas sim a palavra rema, revelada. Quando estavam meditando na palavra de Deus, e eu vi essas duas perguntas para a mesma pessoa. Uma feita pelo anjo, e a outra feita pelo próprio Jesus Cristo. E a palavra é bem clara em dizer que Maria, ela não reconheceu o Senhor Jesus. Eu quero começar dizendo que existe vários tipos de choros, de lágrima. Existe choro de redenção, como aquela mulher pecadora que ela se lançou nos pés do Senhor Jesus e chorava com as lágrimas ali. Ela começou a enxugar os seus pés com seus cabelos. Existe também outro tipo de lágrima, daquela penitência, qual foi Pedro, quando ele teve o remorso de ter negado a Cristo. A palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Porque ali foi uma penitência para Pedro. Meu Deus. Existem vários tipos de lágrimas. Existem lágrimas de heroísmo, quando aquela pessoa salva alguém de um acidente. A pessoa que está dando entrevista, ela fica emocionada quando ela salva um bebê ou salva algum tipo de pessoa. E ela começa a derramar lágrima ali, de heroísmo. Mas também existem lágrimas de frustração. Existe tipo de lágrima chamado frustração. Quem vai dizer que você já se esqueceu quando o Brasil ele perde por 7-1 da Alemanha, o que teve de povo brasileiro chorando, se lamentando, frustrado pela perca de um jogo? Eu estou falando para você que está entrando agora que existem vários tipos de choro. Existem aqueles tipos de choros de vencedores, aquele quando ganha no último minuto do segundo tempo. Ele comemora a vitória. E ele não aguenta e começa a derramar lágrima. Eu estou falando para você que existe vários tipos de lágrimas. Tem aquelas lágrimas que as pessoas se derramam quando está dentro de um cinema assistindo um filme. Ou assistindo um DVD em casa. Esses tempos atrás eu chorei assistindo um filme, O Milagre da Cela 7. Chorei como criança do começo ao fim, porque aquele filme ali foi um verdadeiro milagre, a história passou. Eu estou falando aqui que existem vários tipos de lágrimas. Tem pessoas que estão sofrendo, estão se derramando em lágrimas porque perdeu um ente querido. Você liga a notícia, você vê mãe chorando pela perda de um filho, como esse caso recente que aconteceu, que o seu filho foi assassinado. Então existe lágrima de perca. Eu estou falando hoje porque tu choras. A pergunta que foi feita a Maria Madalena por 2 vezes. Só que a lágrima de Maria Madalena não foi porque ela venceu. Não foi porque ela foi uma heroína. Não foi porque ela assistiu um filme como eu assisti esses tempos atrás e chorei. A lágrima de Maria Madalena foi por causa de uma perca. Por quê? A palavra de Deus diz que ela estava junto ao túmulo de Jesus e chorava amargamente, porque perdeu a presença de Jesus. Eu estou falando com pessoas que estão se derramando em lágrimas porque estão vivendo um momento de perca. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, pastor Anderson Dias? Que tem pessoas que estão vivendo um momento de perca e que estão se derramando em lágrimas. Eu estou falando, Marlon Oliveira, que tem pessoas que a frustração é tanta
que elas não param de chorar. E chorar é normal? É normal. Eu quero lhe dizer que choro não é sinal de fraqueza. Chorar é normal. Chorar, dependendo da situação, faz bem. Diversos problemas psicomáticos é muito forte, faz a pessoa chorar. Depressão tem origem de um choro retido. A pessoa segura tanto aquele choro que ela acaba aumentando a sua depressão, porque ela retém muitas das vezes aquela situação que ela está vivenciando ou passando, ela retém aquele choro e aquilo está causando mal a ela mesma. E aumenta o nível de depressão. Então eu quero lhe dizer que se você está passando por um momento de choro, chorar faz bem. Tem choro que o nosso motivo do choro é de alegria. Mas tem motivo de choro que é de tristeza. Como o choro de Maria Madalena. Só que é interessante que quando ela está chorando, a palavra de Deus diz que ela desce, ela se agacha. E quando ela se agacha, ela olha para dentro do túmulo e ela se depara com dois anjos. Um na cabeceira e o outro nos pés. O que isso significa? Você sabe? O que tem cabeceira? O que tem a cabeceira? Responde aí. O que tem cabeceira? A palavra é bem clara em dizer que quando ela olha, ela vê dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus foi posto. Um na cabeceira e o outro aos pés. Sabe o que significa? Cabeceira, que tem cabeceira é cama. Meu Deus. Maria achava que Jesus estava morto. Mas a palavra já revela aqui que ele estava descansando. Shabat, sábado. Sábado do descanso. Deixa eu liberar uma palavra para você que está nos acompanhando. Tem pessoas que olham para você e falam, ixi, está morto. Tem pessoas que olham para você, não viu mais você nas mídias, nas suas redes sociais, não viu mais você em nenhum canto e está falando, ixi, morreu. Deixa elas pensar que você está morta. Quando ela está pensando que você está morta, você só está apenas descansando. Verdade, pastor. Foi daquele congresso da campanha de Daniel, né? Aqueles quadrinhos da campanha de Daniel, que eu e o evangelista Nanda esteve ministrando e recebemos de lembrança daquele dia marcante. Desde aquele dia, com mais de 4 anos já está aí, ó. Então, deixa as pessoas pensar que você morreu. Deixa as pessoas achar que você está morta. Só que tem um perigo. Sabe o que eu entendo aqui? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que as lágrimas elas ajudam as pessoas não só a expressar a sua necessidade, mas também preenchê-las. Tá me entendendo? Eu quero lhe dizer que um bom choro vale mais do que várias gotas de tranquilidades. Muitas das vezes um choro vale mais do que muitas gotas de tranquilidade. Olha o perigo. Maria estava de pé. Tá chorando, mas estava de pé. Mas ela decidiu baixar o nível. Quando ela baixa o nível e o anjo faz aquela primeira pergunta: por que choras, mulher? Sabe o que ela diz? Sabe qual foi a pregação de Maria Madalena?
A pregação de Jesus que ela tem é um Jesus que foi roubado. Uma pregação frustrada. Começa a pregar que Jesus foi roubado. Aonde puseram o meu Senhor? Levaram. Quando ela se abaixa e ela declara essa palavra, aonde puseram o meu Senhor? Levaram, roubaram. Jesus aparece atrás de Maria. E ela percebe. Ela percebe que Jesus está ali, só que tem alguém atrás dela e olha. A palavra de Deus diz que Maria chorou profundo. Porque ela revelou o seu profundo amor que ela tinha com o Senhor Jesus. Ela estava convencida que o Senhor estava morto. Que ladrões tinham roubado o seu corpo. Olha aí. Aí está o problema da lágrima. Eu falei que chorar faz bem. Só que o problema da lágrima ofusca a nossa visão. Aí está o problema da lágrima. O problema da lágrima está em ofuscar a nossa visão. A palavra de Deus vai ver que cegaram totalmente ao ponto de ela não reconhecer que Jesus estava diante dela. Quando Jesus está ali, por detrás de Maria, ela olha. E Jesus ele pega e fala uma pergunta. Perguntou Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela achou que era um jardineiro. A lágrima ofusca a nossa visão. Ao ponto de a Maria não reconhecer Jesus que estava diante dela. Por quê? Porque para Maria, Jesus está morto. Ela foi à procura da pessoa certa, mas no lugar errado. Meu Deus. E eu faço essa pergunta: por que tu choras? E a quem você procura? O choro de Maria é um choro por uma pessoa que ela dedicava. O choro de Maria é pela presença de Deus. É o que eu falei aqui, diversos tipos de choro. Tem pessoas que nesse exato momento estão chorando por causa de uma perca. Tem pessoas que estão chorando de alegria porque um filho nasceu, conseguiu um trabalho no meio dessa crise. Mas tem pessoas que estão falando diretamente com aquelas pessoas que estão chorando porque estão frustradas, estão decepcionadas com alguma coisa. Quando eu li isso daqui, eu falei: meu Deus, a pessoa chorar tanto pela presença de Jesus, é difícil você ouvir falar alguém que chorou por causa da presença de Deus. Tem pessoas que estão acostumadas por ter ficado em casa, não poder mais estar indo na igreja. Mas tem aquelas pessoas que choram por não poder estar pisando o pé na igreja. Todos nós sabemos que Jesus está em todo lugar, que Deus está em todo lugar. Mas tem pessoas que choram porque sentem falta daquela comunhão dentro da igreja, aquela adoração espontânea. Tem pessoas que choram por falta da presença de Deus. Meu Deus. E a pergunta é essa: a quem estamos procurando? E a palavra de Deus vai dizer que
que quando Jesus faz aquela pergunta para Maria, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu os tirasse, dize-me aonde puseste e eu levarei. Olha aí o problema da lágrima, ela ofusca a nossa vista, ao ponto de ela ver Jesus como ladrão. Aí está o perigo. Quando nós gastamos nosso tempo só chorando, só se lamentando, a nossa vista começa a ficar embaçada, ofuscada. E Jesus muitas das vezes está diante de nós, dizendo: por que você chora? A quem você procura? E a nossa cegueira ofusca a presença de Jesus, ao ponto de Maria confundir Jesus como um ladrão. Se você levou o corpo, aonde tu puseste, que eu levarei. Por quê? Porque dentro do coração de Maria, ela tem um Jesus morto. Jesus, ele está ali glorificado diante da sua presença, e ela começa ainda dentro dela, Jesus está morto. A paz do Senhor, Vanessa Fernanda. E quantas são as pessoas que estão vendo um Jesus morto? Um Jesus que não pode resolver essa situação que você está passando. Já era. Isso Jesus não pode fazer. Estou acabado. Outros: eu ataquei pedra na cruz. Por quê? Porque não consegue ver Jesus. Jesus está diante da sua pessoa e você não consegue ver Jesus porque os seus olhos estão ofuscados por tanta lágrima. Lágrima do quê? Da perca de lá de trás. Tem pessoas que não conseguem enxergar um palmo diante de ti porque está cegando, está ofuscado os seus olhos daquilo que perdeu lá atrás. Maria está dentro do coração dela, está com Jesus morto. Dentro do coração de Maria, alguém roubou Jesus. Alguém levou o corpo. Meu Deus. A paz do Senhor, Geraldo. E aí, o que nós estamos procurando? Jesus como jardineiro. Por que Jesus como jardineiro? Por que Maria achou e viu Jesus como jardineiro? É simples. Porque Jesus glorificado ali estava querendo dizer: eu estou restaurando o verdadeiro Éden que foi prejudicado lá atrás. Eu sou o jardineiro do verdadeiro Éden. Estou restaurando aquilo de lá de trás. É por isso que Jesus teve que parecer para Maria Madalena. Por quê? Porque foi expulso do jardim por causa de uma mulher chamada Eva. Então Jesus está como um jardineiro restaurando através do que? De Maria, através de uma mulher. As mulheres que estão acompanhando ainda, nem glória a Deus, meu Deus. Jesus está falando: ei, estou restaurando o Éden. Meu Deus. Por isso que Jesus pareceu como um jardineiro. Porque ele estava restaurando o Éden original. Ele é o último Adão. Não segundo Adão, como muito se diz por aí. Senão há possibilidade de haver outros, terceiro, quarto. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele era o último Adão. Por quê? Porque ele apareceu para Maria Madalena, de jardineiro, restaurando o Éden. Meu Deus. Então Jesus, ele está diante dela.
só vai reconhecer que é Jesus depois que Jesus libera uma palavra dizendo Maria. Ela, opa, não posso estar vendo, mas eu conheço a voz. Não entendeu, né? Você não pode estar vendo nenhum resultado, mas você tem que reconhecer que é Deus que está falando através da minha vida. Quando disse Maria, ela, opa, mestre, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Você não está me entendendo? Por acaso nós já ouvimos Jesus chamar o nosso nome? Olha a fase. Porque choras, Maria? Ela, quando reconheceu que era o próprio Cristo ali, diante da sua presença, ela agarrou aos seus pés, se lançou aos seus pés, dizendo, eu não largo mais. Jesus, não vou deixar você ir não. Como Ruth, né? Aonde você for, irei. Quando ela reconheceu Jesus diante da sua frente, da sua presença, Jesus disse, não me detenha, não me segure. Mas a pergunta que eu quero focar aqui é, por que tu choras? Interessante que quando Maria Madalena, ela estava ali chorando, e ela desce para olhar para dentro do túmulo, e a pessoa que está no nível baixo, quando olha para quem está de pé, não consegue enxergar. Maria, quando ela estava agachada para olhar para o túmulo, quando o Cristo apareceu nas costas dela, por detrás dela, ela olhou, que viu que não tinha uma pessoa de pé, mas não reconheceu. Porque é assim, quando nós desce o nosso nível, nós não conseguimos enxergar quem está de pé. Maria Madalena, ela estava de pé. Está chorando, mas você tem que permanecer de pé. Está passando por luta, mas você tem que permanecer de pé. Maria, ela se inclinou um pouquinho, desceu um nível. Quando olhou para trás, viu Cristo que estava de pé, mas não reconheceu. Porque é assim, aqueles que estão no baixo nível não reconhecem quem está de pé. Então você tem que tomar o cuidado de descer o nível. Porque quando você desce o nível, você não reconhece ninguém que está de pé na sua frente. Maria não reconheceu, porque ela tinha descido o nível. Mas quando ela depara com aqueles dois anjos, um na cabeceira, o outro nos pés, que simboliza a tipologia, dá a dizer, de uma cama. O anjo está dizendo, por que choras? Jesus só estava descansando aqui. Porque na sexta foi como um cordeiro mudo. Foi torturado, mas ficou mudo. Foi cuspido, mas ficou mudo. A sexta-feira é assim mesmo. A sexta-feira é de nós ficar mudo, um cordeiro mudo. Tá passando por luta, tem que ficar mudo. Porque vem um sábado. E o sábado é o sábado do descanso. Mas fique tranquilo, que o domingo chega. O domingo da glorificação chega. O domingo da ressurreição, Alá também canta lá basúbia. O domingo da ressurreição chega.
Eu não sei qual é a fase que você está passando, não sei por que você está chorando. Porque você deve estar chorando, muitas das vezes é por causa da sexta-feira, da tortura, da perseguição, dos levantes. E você está ali como uma cordeira muda. Não abre a boca, não responde, fica quietinho. Até que vem o sábado do descanso. O sábado da entrega. É quando todo mundo pensa que você morreu, sumiu de cena, acabou. Vamos comemorar a morte dela. Vamos comemorar a morte dele. Mas o domingo, o domingo da ressurreição sempre virá. Você não está me entendendo? O Senhor me faz essa pergunta mais uma vez. Por que choras? A quem tu procura? Tem pessoas que estão procurando a solução em homem. Tem pessoas que estão procurando a sua solução em um agiota. Tem pessoas que estão procurando a solução num cheque especial. Eu não sei qual é a fase que você está vivenciando. Mas ouve a voz do bom pastor. As lágrimas têm ofuscado sua visão, não está encontrando uma solução, não vê resposta para nada. Mas você ainda consegue ouvir a voz do bom pastor dizendo: por que choras? A quem procuras? Maria, Maria. Você acha que eu não sou capaz de resolver essa situação que você está passando? Você acha que eu não sou capaz de solucionar tudo isso que você está enfrentando? Eu não sei qual é o tipo de lágrima que você tem derramado, mas eu creio que essa lágrima será transformada por uma lágrima de vencedora e uma lágrima de um vencedor, porque Ele ressuscitou. E qual é a segunda pregação de Maria? Porque a primeira pregação de Maria foi de frustração. A pregação de Maria foi que roubaram Cristo. Saiu pregando que levaram o Senhor, não sabe onde puseram. Mas Deus tem uma segunda chance para Maria. Ei, Deus está te dando a segunda chance. Qual foi a segunda chance de Maria? Quando aparece para Maria, fala: Maria, vai lá, muda essa pregação. Fala que eu estou vivo e verei eles em breve. E avisa a Pedro. Eu não esqueci dele não, viu? Por quê? Porque Jesus ele disse para Maria: ó, avisa a Pedro que eu não esqueci dele não, viu? Qual foi a pregação depois da presença de Cristo? Que Jesus ressuscitou. Ei, Jesus está te dando a segunda chance. Você vai sair diante da presença dele com uma pregação diferente. Não é uma pregação de perca. Não é uma pregação de frustração. Maria faz lembrar ela no meu começo da caminhada com Cristo. Quando eu recebi a primeira oportunidade, o pastor Anderson está aí acompanhando, me deu a primeira oportunidade, falava errado, trocava palavras, via pessoas zombando de mim, dando risada porque eu falava errado. E a minha primeira pregação saí frustrado. Falei: pastor, eu estou num caminho que Deus não me colocou nesse caminho. Sabe, você viu, eu errei. Você viu lá pessoas rindo na minha cara. Minha primeira pregação não funcionou. Isso não é para mim. Comecei a chorar.
Ao ponto da missionária Fran, mas a evangelista Nanda, que era colega antes de eu ter relacionamento com a Nanda, antes de ser namorado da evangelista Nanda, tudo, eram os amigos. E ela começou a evangelizar eu. Fique em paz, é assim mesmo. Você está começando agora. E eu estava frustrado. Isso não é para mim. Até o ponto que Deus ele deu uma segunda chance. Medita na escritura de dia e de noite. A evangelista Nanda, mas a missionária foi falando, começa a ler mais a Bíblia. Não precisa ler ela a Bíblia toda não. Começa 2 capítulos por dia. E até hoje eu sou assim. Há 10 anos que eu estou meditando na palavra de Deus 2 dias, 2 capítulos por dia. Só. Suficiente. E hoje Deus tem me dado mais chances e tem recompensado eu, porque eu não desisti lá atrás. Foi assim que Cristo fez com Maria, ó. A sua primeira pregação não funcionou, né? Mas vai lá e prega para os discípulos. Hã? E não esquece de Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro ele estava triste. Tinha negado a Cristo. Ao ponto de quando vai com Maria Madalena, avisa que o corpo dele estava lá, que o túmulo estava aberto, Pedro e João estão indo junto. Na caminhada. A palavra de Deus no verso anterior vai dizer que eles estão indo junto. Mas de repente João se apressa um pouco mais. Por que João se apressa um pouco mais e chega primeiro no túmulo? Porque Pedro está com a consciência pesada. Eu neguei a Cristo. E todas as pessoas que estão com a consciência pesada não conseguem caminhar a Cristo. Todas as pessoas que carregam peso não conseguem caminhar direito. Começaram juntos. Mas Pedro, com a consciência pesada, está indo. De repente, João chega primeiro. Porque é assim. Tem lugar que as pessoas vão chegar primeiro, aquele que ama. Aquele que ama a obra do Senhor sempre vai estar chegando primeiro. Mas tem pessoas que vai querer saber o resultado. João, por ter chegado primeiro, ele deu uma olhadinha no túmulo, viu os lençóis dobrados. Opa! E aí entendi. Não precisa entrar. Espera Pedro chegar. Pedro chega, olha, vê aqueles sinais. E sai. Se contenta com sinais e vão embora. Tem pessoas que é assim dentro da igreja. Se contenta com o que Deus está fazendo dos sinais e para ela ou para ele já está bom. Mas Maria Madalena continuou. Eu não estou satisfeita só com sinais, não. Eu quero prova da presença dele. Hã? E ela continuou. Se contentaram só com sinais e foram embora. Mas Maria Madalena continuou. E por ela continuar, ela vê o anjo. Mas espera aí, ela poderia se alegrar com a presença do anjo. Hoje em dia tem pessoas que se alegram ouvir um anjo aqui na igreja, ouvir um anjo passeando e tal. Mas Maria Madalena não se contentou só com o anjo. Ela, não, eu quero a presença. Não saio daqui enquanto eu não tiver a presença. Ei! Não se contenta com os sinais que Deus está fazendo, não. Se contenta com a presença dele. O choro de Maria Madalena foi por causa que ela sentiu falta da presença dele. E ela falou, não saio daqui quando eu não tiver a presença do Senhor Jesus. Tem pessoas que se alegram com a bênção de Jesus. Mas ela se comoveu, ela se alegrou com a presença de Jesus. Ei! Se alegra com a presença de Deus. Não se contenta com sinais. Quando ela percebeu a presença de Jesus, parou de chorar. Porque o choro era a falta da presença. Estou falando com pessoas que sentem mais a presença de Deus.
Tá falando, pregador, parece que eu não sinto mais a presença de Deus, eu não consigo mais orar. Eu era firme, sabe, mas depois dessa crise, eu me esfriei. Mas se você está como Maria Madalena, não arreda o pé sem a presença. Se você está sentindo a presença de Deus, dê um glória a Deus, dá algum sinal aí. Maria Madalena não se contentou com sinais. Ela não se contentou com sinais de lenço dobrado. Ela não se contentou com sinais de anjo. Ela não. Anjo é bom, mas eu quero a presença. Me lembrei de Moisés. Senhor, anjo é bom, mas eu quero a sua presença. E ela saiu dali com a segunda chance. Ei, o Senhor está te dizendo nesse dia chamado hoje que Ele está te dando uma segunda chance. Não fica olhando para aquilo que se perdeu. Não fica olhando pelas suas percas. Mas começa a olhar agora diante da presença dEle. Se Cristo ressuscitou, Ele vai estar ressuscitando o seu sonho. Porque Cristo é a cabeça da igreja. Se Cristo está vivo, a igreja também está viva e crescendo a cada dia. Lá estou picando lá baçu. Ei, não é porque você não está vendo que a igreja não está crescendo. A igreja está crescendo. Então fique com essa palavra. Não é hora de parar. Não é a hora porque você teve uma expectativa difícil que vai largar o balde, não. A segunda chance Ele está te dando nesse dia chamado hoje. E você vai sair pregando o Cristo ressurreto. Vai dizendo que Ele crê. Porque você crê porque Ele vive e você pode crer no amanhã. Amém? Fique com essa palavra, não chores. Qual é o motivo do seu choro? Qual é o motivo da sua lágrima? Espero que o motivo da sua lágrima de hoje em diante venha a ser por causa da presença de Deus. Amém? Seja como Maria. Sai divulgando agora o que Deus vai fazer na sua vida. Principalmente para aqueles que acham que você estava morto. Você só estava apenas descansando. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Creia, não chores. Aquilo que tu procura, você encontrou, que é a presença de Deus. Amém? E de hoje em diante, você vai sair com uma nova pregação, com um novo conceito, dizendo: Ele vive e posso crer no amanhã. Fique todos na paz do Senhor. Obrigado a todos que esteve aqui nos acompanhando. Deixa eu ver aqui, dar uma saudação. Me perdoe porque aqui não parece muitos que estão online. Só aqueles que deixam seu comentário. Aqui é o pastor Luiz. A paz do Senhor, meu pastor querido lá de Taubaté. Saudade de vocês, de todos aí. A missionária Frank está sempre presente. Está aparecendo aqui. Eu estou vendo através dos comentários que não dá para saber. Aqui ao vivo, aqui estão 15 pessoas comigo, mas eu só consigo ver quem está comentando. A minha irmã, Adriana. Isso mesmo. A minha primeira pregação foi terrível, foi frustrada. Queria parar. Mas Deus levantou anjos, mensageiros de calça jeans, que não tem asa, mas que usava roupa normal para me evangelizar e dizendo: não pare. Começo é assim mesmo. Mas a sua segunda chance, Deus vai te honrar. E assim Deus me honrou e vem honrando sempre, meu. Só tenho que agradecer o que Deus tem feito no nosso meio. Só a eternidade para explicar. Amém? Obrigado a todos que estão aí acompanhando de coração. Sábado agora, hein? Mais um tema polêmico no nosso canal, com o quadro Que a Bíblia Não Diz. Olha só. Uma pessoa me perguntou: Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor? Será que o significado da palavra Ebenezer quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor? Ficou curioso para saber? Sábado, no nosso canal, amém? Pela manhã,
Já entre no nosso canal Pregando as Boas Novas. Ative o sininho de notificação, deixe o seu like. Se você tem um tema polêmico que quer que nós esteja abordando no nosso canal, deixa lá nos comentários, ó, eu estou confuso, eu não sei, me ajuda nessa área, nesse tema, eu ouço dizer, tá? Se tem alguma dúvida, deixa lá algum tema polêmico que nós vamos estar postando lá, e eu creio que o próximo tema será o seu.